intimidade com o Espírito Santo. Faça parte da sua vida de uma maneira incrível, sobrenatural. Por quê, pastor? Porque a vida ela é cercada de grandes desafios. Eu já ministrei aqui para a igreja que às vezes as pessoas se assustam quando eu falo esse termo. Está ruim, mas pode ficar pior. Por exemplo, biblicamente, havia uma fornalha acesa, sim ou não? Não poderia ter sido jogado aqueles 3 jogos dentro dessa fornalha do jeito que estava? Estava ruim, não estava? Sim. Mas a autoridade religiosa mandou acender a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes, porque estava ruim, ficou pior. Rio Grande do Sul, temos acompanhado essa situação no estado do Rio Grande do Sul, temos orado para que o Senhor cuide desse estado, das pessoas, das famílias que perderam entes queridos, perderam bens materiais. E você viu nos jornais aí, pessoas que perderam praticamente tudo, ou quando não tudo, e um pouco que às vezes sobrou, alguém foi lá e roubou. Pessoas que estavam vulneráveis em virtude da tragédia que aconteceu, vai um cara lá e tenta assediar uma mulher sexualmente. Então o que estava ruim ficou pior. Pastor, o que o Senhor quer nos ensinar? Não quero ensinar nada para você. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite, que cura e libertação, quer levar eu e você a um novo nível espiritual. E esse nível espiritual é você entender, é você compreender, você mergulhar nessa dimensão espiritual, que por mais que a situação da sua vida, da sua história, da sua casa esteja difícil, complicada, e você olha para todos os lados e não encontre saída, eu quero lhe dizer, Jesus ainda continua sendo a chave que vai abrir a porta para você passar. Eu gosto muito desse texto bíblico que vai dizer assim, queridos: não existe luta que seja maior do que o Senhor, e Deus não permitirá que eu e você venhamos sofrer além daquilo que nós não possamos suportar. E com a luta Deus sentará o quê? O quê? A estratégia para vencer. Levanta a sua mão e diga assim: o Senhor tem uma estratégia para eu chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Então, querido, de tudo que você almejar, almeje a presença. De tudo que você almejar, almeje, você, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, família, ser dirigido pelo Espírito. Seja sensível à voz do Espírito. É somente uma introdução, porque ficaremos algumas sextas-feiras falando oportunidades. E eu estava em um determinado lugar hoje, e chegou um rapaz, eu sempre falo para ele é um homem casado, tem esposa, tem filhos, mas eu falo que ele é um bebê. Eu falo que o teu rosto reflete a presença do papai. Todas as vezes que eu vejo o rosto dele, o jeito dele, o comportamento dele, é visível a presença do Senhor na vida desse menino. E eu sempre falo isso para ele, assim: rapaz, você olhando para você, eu vejo Jesus. Porque as suas atitudes, eu não estou falando aqui, escute bem, entenda bem, eu não estou falando de uma pessoa perfeita, porque na terra não existe pessoas perfeitas. Existem homens e mulheres que diariamente o Espírito do Senhor está trabalhando, produzindo obras vivas, para que a gente se desvie do mal, para que a gente possa agradar o Senhor, tirando nossos pés, melhor dizer, do caminho do mal. Porque fomos separados pelo Senhor, somos santos, separados por Deus, para um grande propósito na terra. Levanta a sua mão e diga assim: fui separado para um grande projeto de Deus na terra. E o inferno, querido, vai se levantar ferozmente. Para quê, pastor? Para intimidá-lo, tirar você do foco e dizer para você que não há saída. Na vida,
Às vezes, querido, tem desafio que nos intimida. Existem situações que vai surgir na sua história, na minha história, que vai nos dar medo. Muitas vezes vamos chegar a um nível e dizer: não, eu não suporto, eu não aguento, isso não é para mim. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, o operador Antônio, se Deus apresentou diante de você um grande desafio, é porque Ele acredita no seu potencial. E se Deus acredita no seu potencial, quem é você para não acreditar em si mesmo? O problema é que nós não sabemos, missionário Felipe, administrar. Nós não sabemos administrar o período da crise, o período da adversidade, o período que as coisas deram errado. Eu compartilhava ontem com o missionário Felipe vindo da congregação do Jardim Anhanguera, e tem momentos, entenda isso, irmã Carmen, que vai ser necessário você pedir sinais de Deus, para você entender e compreender que você não está sozinho. E por maior que seja a luta, Deus sempre terá uma estratégia, Deus terá sempre uma maneira de lhe ajudar, de lhe favorecer, de lhe socorrer e ensinar você a crescer no dia da adversidade. Quando eu tive que reassumir a congregação do Jardim Anhanguera, algumas providências precisas devem ser adotadas. E no meu particular com o papai, eu falei: rachou na verdade. Eu preciso entender, eu preciso compreender. Se nesse desafio o Senhor está comigo, eu preciso ensinar isso. Nós chegamos quinta-feira retrasada lá na congregação e entrou uma menina que nunca havia entrado naquele lugar, nem conhecia a igreja, entrou do nada. E havia repousado sobre ela o espírito de suicídio, o espírito de morte. E ali Deus falou com ela de uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural. E ali o Espírito Santo de Deus, Ele estabeleceu sobre aquele lugar e sobre a minha vida, que Deus ainda tem um grande trabalhar naquele lugar. Nós vamos ser não de Deus. Onde nós iniciamos o culto, sabe qual foi a maneira que nós iniciamos o culto? Expulsando o demônio de uma jovem processa. E ali eu falava com os obreiros que estavam ali, eu falei assim: isso mostra que esse bairro é carente de Jesus. Isso mostra que há uma obra a ser feita, mas há um grande desafio diante de nós, onde Deus vai requerer de mim e de você o quê? Uma fé viva, uma fé sã, uma fé forte, não desanimar pelas circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias, em alguns momentos da vida, da sua vida, vai dizer que não vai dar, não adianta. Talvez você em algum momento você já ouviu isso por algumas vezes, uma vez ou várias vezes. Aceita que dói. Lembra, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja de Roma, ele vai dizer em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vós experimenteis o quê? Ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a vida de vocês. Então, às vezes, querido, Deus vai colocar você diante de grande desafio. É porque Deus acredita no seu potencial. É porque Deus está te ensinando. Porque você vai amadurecer, você vai crescer. Pastor, qual a palavra de comando? Qual a palavra de libertação para a minha vida nesta noite? Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para a esquerda ou para a direita, é tempo de olhar para a frente e para a fonte inesgotável de poder, é tempo de olhar para trás e ver quantas coisas que o Senhor já fez na sua vida, na sua história. Você está de pé, você está vivo, porque o Senhor tem cuidado de você, porque a Bíblia vai dizer: olha, diga a Israel, se não for o Senhor. É tempo de nos posicionar, é tempo de tomarmos atitude pelo Espírito, não pela nossa vontade humana. Quantas vezes, Deus querido, em alguns momentos da sua vida, alguém te aborreceu, alguém tirou você do céu, às vezes um vizinho, às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, na faculdade, até própria igreja. E a nossa vontade como humano é o quê? É de sair do tapa. É ou não é? Desculpa o termo, de mandar se catar. Ah não, esse cara está me tirando do céu. Eu vou. Não, eu já vi isso.